Oi, tudo bom com vocês? Estou aqui, consegui entrar agora. Vou chamar a Maqui aqui para a gente começar a live, que deu erro lá no perfil dela. Essa live era para ter começado lá no perfil da Maqui, mas deu erro e não deu certo. Por isso nós vamos fazer por aqui. Eu tive que tirar o celular do lugar. Peraí que eu tô arrumando aqui. Boa tarde, gente. Tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Cristine Negrão, facilitadora de Facelift de Access. Acabei de chamar a Maqui para entrar para a gente fazer a nossa live, que estava combinada de ser por aqui. Aliás, ia ser no IG dela, só que o IG dela deu problema, então nós vamos fazer aqui pelo meu IG de novo. Tava difícil de entrar, viu, Maqui? Eu não Pois tô é, sabe que eu acho que mudou a configuração e eu tenho que liberar alguma coisa, porque já é a segunda live que está acontecendo isso, que é para ser no meu perfil e a gente tem que mudar. Mas estamos aqui, né? Não pode melhorar. Estamos aqui, conseguimos entrar, né? E gratidão pelas pessoas que vieram aqui para migraram para cá, né? Para a gente continuar podendo. Aliás, para a gente dar início para nossa live, né? É verdade, porque nem foi possível lá pela outra, né? Então sejam bem-vindos, quem está entrando. Nós vamos falar aqui hoje sobre o facelift energético, que é um dos processos corporais de Access Consciousness. E, inclusive, foi através do facelift energético que nós nos conhecemos virtualmente, porque ainda não foi possível, né, nos conhecermos pessoalmente, né? Ainda, a Ainda. gente escolhe. Com certeza a gente escolhe. Então, se você quiser se apresentar um pouquinho, falar um pouquinho. Certo. Então, para quem não me conhece, eu sou Maqueles Medeiros e meu objetivo é facilitar a qualidade de vida, né? Porque o que eu percebi na minha longa caminhada como fisioterapeuta? Que quando a doença chega no físico, é porque todas as questões já energéticas e emocionais já estava acumulando, vai acumulando e quando vê o nosso físico entra em colapso. Na verdade, é sinalizando, né? O nosso corpo sinaliza. Então, foi a minha percepção de que para a gente ter uma qualidade de vida, a gente não pode tratar só o físico, mas a gente tem que tratar todo, né? O ser humano como um todo. E aí hoje a gente está aqui para falar dessa ferramenta que para mim, e aí quando eu falo o olho brilha mesmo, porque para mim o facelift energético é um xodozinho, né? É um processo corporal do Axis, como a gente já havia falado, em que a gente usa o toque das mãos, né? A gente vai tocando em diferentes partes do corpo e através do toque a gente vai estimulando essas 27 energias que ajudam a gente a liberar todos os julgamentos que a gente tem a respeito de corpo, de aparência, de envelhecimento, de juventude, enfim, né? Não tem como não achar grandioso esse processo corporal. Exatamente. E lembrando que essa é uma energia que a gente aplica, tipo assim, de colo, pescoço, cabeça, normalmente. E ela vai trabalhar não só as questões de aparência no rosto, como o seu corpo como um todo, porque é uma energia maravilhosa. Enquanto você está recebendo o facelift, você está com a energia correndo no seu corpo inteiro. Então ela está fazendo lindas modificações no seu corpo. Aqui está na live. Oi, Paty, tudo bom? Eu dei a classe de facelift para ela em São Paulo. Foi muito legal, né, Paty, que escolheu. Seja bem-vinda. Então, Como assim, pode melhorar? né? E ajuda também em questões de TPM, quem tem problemas com TPM, dá uma boa aliviada. Eu tive uma cliente que fez as 20 sessões. Depois, se você quiser explicar um pouquinho mais por que das 20 sessões, daí a gente divide um pouquinho. E ela tinha muito essa questão da TPM, sérias dificuldades de não querer sair, de não querer nem levantar da cama. E teve um dia que ela me ligou desmarcando. Eu não vou poder ir hoje porque eu não estou aguentando. Eu falei, bom, se você não puder vir aqui, eu vou te atender aí.
mas eu tenho certeza que vai fazer muita diferença você receber hoje, justamente hoje. Aí ela falou, então tá, então eu vou, mas eu não tô bem. Eu falei, não tem problema, venha. E a hora que ela chegou aqui em casa, ela me falou, Cris, eu percebi a energia ao entrar no seu espaço. Porque essa energia do facelift, ela é tão linda, tão maravilhosa, que ela fica no ar. Se a pessoa já está recebendo, a pessoa ao chegar já nota. E ela saiu daqui maravilhosa, leve, como se nem tivesse na TPM. Fica aí como E exatamente essa sensação aí que fez eu me engajar com essa energia, né? Eu já contei em outras lives, quando eu falo de facelift, não tem como falar de como é que foi meu contato com o facelift. E foi exatamente isso. Foi um dia que eu fui para uma troca de barras, cheguei lá não me sentindo muito bem, não estava de bem comigo mesma naquele dia. E qual é a pessoa que não tem o dia que acorda que não tá tão bem, né? E aí eu tava no julgamento, tipo, ai, tô me achando gorda, tô me achando feia hoje, sei lá, tô esquisita. E aí uma colega disse pra mim, senta na cadeira que hoje eu vou te aplicar uma outra coisa, então, que não são as barras. E foi a minha primeira sessão de facelift. E eu já levantei da cadeira. Na cadeira eu já senti assim, ó, como se fosse uma energia mais carinhosa, mais amorosa, né? E quando eu levantei da cadeira, que eu me olhei no espelho, eu já fiquei me achando a pessoa mais linda do mundo, né? E aí que eu disse, bah, eu escolho estar me sentindo empoderada, assim, de bem comigo mesma, diariamente, né? Então, como seria a partir de agora eu trabalhar com essa ferramenta? E a partir dali que eu me engajei para fazer o workshop de facelift energético para poder virar praticante dessa ferramenta. E depois que eu virei praticante, aí é uma coisa meio viciante no meu interessante ponto de vista, né? Porque daí eu disse, não, agora eu quero virar facilitadora dessa ferramenta porque eu quero trabalhar mais e mais com essa energia. E exatamente isso que tu comentou, que ela já chegou no teu espaço, sentindo, e isso é uma coisa que quem já está engajado, que já fez a classe, ou já recebeu, a gente já ativou no corpo, a gente despertou essas 27 energias. Então, né, eu pelo menos tenho esse hábito de já chego no meu local de trabalho, eu já ativo essas energias. Independente de quem entre para receber, seja lá o que for, eu já tenho ativado aqui no meu ambiente essas energias. Porque a gente sabe que a energia é inteligente, né, Cris? Uhum. Que a gente estando aberto a receber, ela chega na gente desde que a gente chame elas, né? E isso é uma coisa também interessante da gente falar um pouquinho dessa questão de escolha, né? De vulnerabilidade de receber. Porque muitas pessoas vendem o facelift como uma técnica de rejuvenescimento facial. Só que a experiência que eu tenho, assim, o uso dela em mim, nos clientes e as alunas utilizando, é que ela vai muito além disso, né? Que vai dependendo das escolhas de cada um. Porque ela empodera, né? No momento que tu libera esses julgamentos que tu tem, as autocríticas, tu acaba se empoderando, né? De aumentar tua capacidade de decisão nas coisas. Eu, por exemplo, tenho uma experiência com pacientes com Parkinson, Alzheimer e esquizofrenia. E eu tive ótimos resultados assim da aceitação. Porque muitas vezes esses clientes não escolhem as barras. E quando tu vai para o facelift, como ele é mais amoroso, existe uma aceitação melhor. E as pessoas realmente ficam melhores, né, depois. Pelo menos na minha experiência, elas ficam melhores depois que tu aplica uma sessão. Exatamente. E isso é experiência. Inclusive na autoestima, né? Atua diretamente na autoestima da pessoa, porque a hora que ela se olha no espelho, ou ela percebe no corpo, como a Paty está dando relato aqui da calça jeans, e que ela se percebeu mais magra, que na verdade o que foi? O inchaço que ela tinha no corpo que derreteu, e aí a calça ficou mais confortável no corpo. E é isso que acontece, na maioria das vezes a pessoa percebe no próprio corpo essas diferenças. Às vezes só de olhar no espelho, às vezes na roupa, né? Ao vestir uma roupa, ela nota que alguma coisa está diferente ali. E o que é? São energias quânticas. E tudo acontece de forma igual para todo mundo? Não. Acontece cada vez melhor para quem está disposto a receber, para quem se abre ao receber, para quem escolhe receber dessa energia quântica, sem ponto de vista, sem ficar imaginando, sem vir com projeções, expectativas. Ah, eu quero ficar assim, eu quero ficar assim.
sem vir com nada disso. Venha só para receber uma sessão de facelift ou para fazer a classe e note a diferença. Quando a gente se abre para o receber, se coloca nesse espaço da vulnerabilidade de escolher e perceber no corpo, muita coisa acontece além do que aquilo que a gente imagina. Porque quando a gente põe um limite, eu falo, eu quero que seja desse jeito, você está limitando o seu receber, quando você poderia receber muito mais. Muito mais. E, na verdade, isso serve pra gente também, né, como facilitadora da classe. Porque às vezes a gente está tão engajada, e isso é uma coisa que eu me observo, porque eu tenho muito disso, né? Como eu amo essa energia, eu fico achando que todo mundo vai receber da mesma forma. Isso é uma expectativa, uma projeção que eu já destruo e descrio sempre que eu vou dar uma classe de facelift. Porque o que que acontece? Cada pessoa tem um jeitinho, e eu acho legal a gente falar, e agora indo um pouco para a técnica, né? Quando a gente toca, a gente vai liberando pontos fixos. Por isso que muitas vezes diminui a ruga, diminui a marca de expressão, porque isso tudo é ponto de vista fixo que a gente comprou, criou e que vai refletindo na nossa aparência, né? E não é todo mundo que está afim de liberar. E isso não é um julgamento, é uma constatação. Nem todo mundo está afim de liberar algum ponto de vista fixo que está muito entranhado. Então, às vezes, aquela marca de expressão vai continuar, né? Só quando a gente libera os julgamentos, que a gente se disponibiliza a liberar os streets, criar os pontos fixos, é que a gente consegue ver essa mudança tão gritante. Então, realmente, depende muito de uma pessoa para outra. Agora, o que dá para perceber, assim, é que muda o tônus da pele, né? Algumas pessoas comentam que aumenta o seio, eleva, tipo, fica mais empinado o bumbum também. Então, tem vários relatos falando a respeito dessa questão física. Mas eu acho que a grande pegada do facelift é o que ele faz com a nossa energia, porque quando a gente libera julgamento e libera crença limitante, aumenta a nossa frequência energética e a gente se empodera, né, para ser aquilo que a gente realmente veio para ser nessa realidade, que é um ser infinito capaz de qualquer coisa. Verdade. Deixa eu falar um oi pro pessoal que tá entrando aqui. Oi, Zena. Oi, Paty. A Paty tá dizendo que liberou no filho dela também, porque foi ela e o filho dela fizeram juntos a classe. Foi muito gostoso lá em São Paulo. Manda um beijo pro Pedro, pro teu filhote. Eu aproveitei para olhar aqui, ó. Você tem alguém aí que você conhece? A Val fez a classe de facelift comigo, não faz muito tempo, tá voando, fez o fundamento agora nessa semana também, terminou acho que ontem. Depois da classe de facelift, começou a voar. Tá aí, pode falar um pouquinho. A Simone também tava, mas não tô achando aqui ela. Que também foi minha aluna de facelift, depois partiu para as outras classes. Enfim, né? Cada uma tem uma experiência diferente. E aí o que eu vejo é assim, ó, que depois de uma classe de facelift, não é só elas, só as alunas que mudam, mas a gente também muda, né, Cris? Porque o que a gente acessa na classe não é só para o aluno que está ali. A gente também se trabalha junto, desde que a gente baixe barreiras para receber aquelas energias durante a classe, né? Sabe que a gente fez uma experiência o ano passado, no meio da pandemia, eu dei uma classe e aí uma das alunas me sugeriu assim, por que tu não tira uma foto tua também do antes e depois da classe, já que tu ativa em tudo, né? Porque eu vou ser bem honesta, eu ativo na maca, vocês estão ouvindo é o latido do meu cachorro, que também é outro que ama facelift. Eu ativo na maca, eu ativo aqui no espaço e eu ativo no alimento. Tipo, o coffee break da classe, eu ativo as energias, né? Para engajar tudo mesmo, né? Todo o meio ambiente. A gente sabe que são energias quânticas, né? E aí ela disse assim, já que tu não vai para maca receber, mas como seria então a gente tirar um antes e depois teu também, para ver o quanto isso influencia. E foi muito legal, porque deu para ver a diferença no antes e depois meu como facilitadora sem receber o processo fisicamente. Então, tipo, quando a gente realmente está disposta a ir para a vulnerabilidade, baixar barreiras e receber sem muita expectativa e projeção, é grandioso os resultados, né? Verdade, é uma delícia mesmo. Muito legal. Essa eu não sabia, de ativar no alimento e ativar na maca, essa eu não sabia. Eu ativo no espaço de uma forma geral.
Olha, tem mais um depoimento aí da Val. A energia maravilhosa do facelift. Percebo que eu estou cada vez mais grata por tudo, mais bonita também e mais jovem. Olha que Uau, delícia, como Val. pode melhorar. Aí. E, Ela é a prova da pessoa que fez a classe e aplica o que aprendeu, ó, né? e olha ali, ó, diminuiu os hormônios da menopausa, estou me sentindo muito bem. Ela trouxe isso na classe, e eu disse assim, como seria de repente conversar com o teu corpo e não tirar eles, mas conversar com o teu corpo para ver se ele não pode começar a produzir esses hormônios, porque a gente tem essa capacidade, o nosso corpo tem a capacidade de autocura, né? E a gente sabe que as energias do facelift trabalham muito nessa questão hormonal. Tanto que tem relatos de gente que aumenta o libido, aumenta a fertilidade, né? Então, para homens também é interessante para quem tem problema de impotência, porque mexe com toda essa questão energética, assim, hormonal. E E, para homens eu tenho um caso de questão de varizes, que foi um bom alívio para ele, a questão das varizes, por conta das energias do facelift. Ele teve assim uma diferença nas pernas, não sentia a perna pesada, né? Porque ele falava que antes ele sentia a perna muito pesada. E que desde que ele sim, começou a fazer a sessão, ele começou a não sentir aquele peso todo. Ele começou a sentir bem mais leve e parece que a veia parece que não pulsava tanto. Eu não sei exatamente como é que é isso. Mas eu achei e é maravilhoso. legal. E eu quero aproveitar o gancho disso que tu falou, porque eu também tenho casos de pessoas que eu trabalhei só a questão de a pessoa, na verdade, porque eu ainda faço assim, ó, isso eu tive de contribuição com uma colega quando eu fui aplicar nela, né? Que, tipo, tem uma parte, e a gente sabe, que não é só com o toque direto na pele, né, Cris? Tem uma parte do facelift que a gente meio que mexe com a energia sem tocar, né? E nessa parte ela focou numa coisa que ela queria pro corpo dela. E aí, quando eu vi o antes e depois dela, eu fui pro julgamento, né? Pro errado de mim. Eu digo, poxa, mas eu não tô vendo muita diferença. Não era uma pessoa que tinha rugas nem nada assim muito marcante. E eu olhei, aí o antes e depois não mudou muito, não, pensei eu. E mostrei pra ela que assim, uau, como pode melhorar, a gratidão, ficou toda contente. Porque ela pediu naquela hora que eu tava mexendo na energia, ela focou para que as energias fossem para as manchas de pele dela. Ela era Olha, muito, é uma lemoinha bem branquinha. E realmente, daí eu parei para avaliar isso, porque na hora eu só fui para ver como a gente tem expectativa, né? Eu fui só para a questão das rugas e das marcas de expressão. E tinha mudado muito, tipo, do vermelho tinha clareado muito as manchas. E aí ela me comentou isso, que quando eu disse para ela fechar o olho e sentir a energia, ela focou ela pediu, né? Ela deu um comando para as energias irem trabalhar essa questão. E a partir dali eu comecei foi uma mega contribuição para mim, porque eu comecei a dizer isso para todo cliente que deita na maca, né? Como seria agora, nesse momento, tu enviar energia para aquilo que teu corpo está requerendo, onde vai ser mais contribuição para o teu corpo? Porque é interessante essa questão do cérebro. Nosso cérebro tem a capacidade de criar qualquer coisa. Como seria, então, né, quando a gente vai para a maca, ir para permissão e dar esse comando para o cérebro receber, né, o corpo receber essa energia onde mais se requer? E eu vi que isso foi foi uma contribuição grande e eu comecei a utilizar com todo mundo isso. Eu acho que essa energia, e daí é meu interessante ponto de vista, tem muito ainda a nos oferecer, coisas que a gente não tem ainda muito relato, né? Por isso que eu verdade. gosto sempre, eu tenho um grupo das minhas alunas e eu sempre peço relatos, né? Isso eu senti falta quando eu fiz a classe de facelift, porque não existia um grupo específico para isso. A gente participa muito de grupos de barras, né? E no geralzão. Mas eu, como me engajei muito com essa energia, no meu grupo da minha classe de alunas, eu estimulo muito isso, sabe? Ai, tragam relatos, tragam fotos do antes e depois, resultados que vocês conseguem com vocês e com os familiares, porque eu acho que quando a gente recebe, eu vejo isso, que existe muito engajamento das pessoas em fazer primeiro nos familiares, né? Ou faz nos filhos, ou faz nos pets, ou no marido, ou nos pais. E é legal o que a gente vê de resultado, né? O que demonstra que esse é um processo corporal que qualquer pessoa pode vir fazer o workshop. Não é só para algum profissional específico, né? Porque muda a vida de qualquer pessoa, desde que a pessoa esteja disposta a isso.
Exatamente. E ainda tem a questão de não ter nenhum pré-requisito, então não é preciso que tenha feito classe de barras antes para fazer esse workshop, pode fazer direto esse, se escolher. Se a pessoa tiver filho ou filha que se interesse, né? Até 15 anos não paga nada, recebe todo o material e não paga, faz a classe gratuitamente. Se tiver entre 16 e 17, paga metade do valor da classe, né? Então, é assim, são oportunidades que o Access dá justamente para que as pessoas consigam propagar na própria família, porque o próprio Access, quando a gente entra no Access, a gente faz os primeiros cursos, os facilitadores nos dizem, e eu também costumo repetir, não acredite em mim, vá testar, aplique, põe em prática e veja por si, né? Então, a gente acaba percebendo mesmo. Quem usa, quem pratica, quem usa no seu dia a dia, você acaba percebendo no seu cotidiano as diferenças, as coisas irem acontecendo, né? E outra coisa que eu acho que a gente aí, levando um pouco para a questão do Axis Consciousness mesmo, né? E também para a física quântica. O que que acontece? Quando a gente diminui os julgamentos com esses toques, a nossa frequência energética sobe, né? E aonde tem julgamento, não existe gratidão. E aí, fazendo um gancho com o que a Val trouxe para nós, né? Que quando tu. Ponto zero também é a Vivi, foi minha aluna de facelift. Pode falar um pouquinho da experiência dela aí para nós. Que entrou agora. Isso. Divide com a gente aí. E aí é o seguinte, né? Aonde tem julgamento, não cabe a gratidão. Mas aonde a gente libera julgamentos, aumenta a nossa frequência energética da gratidão, que é uma das mais altas frequências energéticas, que tem a ver com prosperidade, com saúde, com imunidade, com abundância. Então, olha o quanto é grandioso no momento que a gente libera isso, né? E aí que a gente fala em empoderamento, né? Quando a gente fala em empoderamento, é exatamente isso. É tu poder acessar isso que está disponível, né? Entrou uma Olá, Renata. Renata, tudo bom, Renata? Boa A Renata, tarde. ela começou a praticar o facelift há pouco tempo, né, Renata? Sabe por quê? Ela recebeu a classe de um lindo, maravilhoso namorado dela, né, dona Renata, que é praticante de facelift. E aí ela Ele tem pode esse privilégio de receber em casa, olha lá, ela pode praticar todo dia, né, dona Renata? Dá um escolho depoimento isso. para nós aí, Renata, sobre essa alegria que você tem aí todo dia com o facelift. O que mais é possível é receber facelift todo dia. Não é? Enquanto a Renata não escreve, é bom a gente falar também, né, Cris, que essas energias são auto-aplicáveis. Sim. Então, na verdade, quando tu vem para o curso, além de tu receber uma certificação internacional, e o que quer dizer isso, né? No momento que tu faz o curso, a gente tem um certificado, a pessoa fica registrada no site do Axis Consciousness e ela tá capacitada para trabalhar em qualquer lugar do mundo que tenha essas ferramentas, né? Se torna um facilitador, um praticante nesse sentido. E, além disso, elas são energias auto-aplicáveis. Então, quer dizer o seguinte, tu recebeu, tu pode todo dia se auto-aplicar, né? E eu aqui ainda faço uma coisa que é, eu proporciono para as alunas trocas semanais, porque eu sempre digo, tu quer ter clientes, seja o convite, né? É isso que a gente aprende no Axis. E para tu ser o convite, quanto mais engajado, mais tu estiver praticando essas ferramentas, mais vai mudando a tua vida e com isso tu vai sendo a energia da atração, né? De novos clientes, de novos alunos, enfim. Então é muito grandioso o que a gente acessa, pelo menos o que eu acesso a partir dessa ferramenta, né? Exatamente. Você tem esse privilégio, você tem dado as classes aí na sua cidade, né? Então, eu tenho dado classes fora daqui, então eu não tenho acesso depois aos alunos. Porque eu vou Como pode tentar, melhorar isso, né? né? Como seria aparecer uns alunos aí na tua cidade? Exatamente. Como seria aparecerem pessoas interessadas em fazer a classe aqui em Caraguatatuba? Olá, ponto zero deixou um depoimento aí, ó. Facelift energético é transformador. Quem faz a sessão se transforma, aprende a amar, como é que é? Aprende a amar a si próprio, pois as barreiras do julgamento e o ponto de vista. Ela destrói, né, tudo isso.
E aí também, aproveitando esse gancho, né, que tu falou da questão masculina, o que tu obteve de resultado, sabe o que que eu noto? Pelo menos assim, ó, quando chega homens, isso pra mim, tipo, de repente é o que eu crio porque é meu ponto de vista. Mas como é que chegam pacientes homens pra mim? Tirando os que eu atendo em geriatria, né? Daí já são mais idosos, com Parkinson e Alzheimer. E como eu falei, pra mim eu tive um grande resultado assim de diminuição de tremor do Alzheimer, da depressão do Alzheimer não, do Parkinson, e uh, os movimentos, eu não digo que devolveu, entendeu? Mas pessoas que já estavam parando quase travadas a marcha de caminhar, isso eu posso falar porque são clientes meus, assim, que eu atendo há muitos anos, né, como fisioterapeuta que eu atendo a domicílio. E a partir do momento que eu coloquei o facelift, essas pessoas começaram a caminhar com mais facilidade, tiveram mais vontade de fazer as atividades de vida diária e diminuiu muito o tremor. Então eu acho isso grandioso. Pena que chegou a pandemia e de muitos eu estou afastada agora porque eu não estou trabalhando nas clínicas. Mas estava sendo muito legal a experiência que eu estava tendo, né? Isso da questão masculina. E aí, falando ali que ela disse assim, que aumenta o amor, né, por si. Eu notei que muitos homens que chegam aqui como clientes chegam para correr barras. E eles vêm muito focados na questão financeira. Pelo menos os meus clientes chegam para mim aqui, dificilmente vem um por dor, ou por mau humor, ou por insônia. Não. Chegam para mim aqui, chegam assim, eu quero melhorar a minha vida financeira e me disseram que barras é bom para isso. Então tá, daí eles deitam na maca, na primeira sessão eu faço barras. Aí lá no finalzinho, dependendo, eu me engajo com o corpo, eu ofereço um pouquinho do facelift. E eles gostam, né? Porque, queira ou não, como a gente comentou, melhora a frequência, né? O que que eu notei, assim, de alguns que vieram mais seguido? O humor. Mudou o humor. Ou senão, assim, ó, as esposas mandam os maridos, né? Uhum. Vai lá fazer que tal coisa é boa. Aí eles vêm, fazem, e elas mesmas comentam que melhorou a comunicação em casa. Tipo, aquela coisa assim, ó, de baixar aquele julgamento que homem não pode mostrar sentimento, tem que ser mais durão, que aqui no Sul ainda tem esse fator meio cultural, né? Não sei como é que é em São Paulo, depois tu pode falar pra gente. Mas o que que elas vêm e trazem? Que eles estão mais carinhosos com os filhos, que eles estão se comunicando mais, assim, no sentido de não ser tão duros, assim, né? Mais fechados, mais sérios, estão mais bem-humorados. Então, eu acho que isso também é muito grandioso, né? Porque muda, melhora o relacionamento com as outras pessoas, né? A gente fica com uma comunicação, acho que mais assertiva, mais amorosa a partir de uma sessão de barra, de facelift. É verdade, porque assim, eu acredito que trabalha a frequência da energia do amor, aquele amor incondicional. E essa é uma frequência que ela te deixa assim tão leve, como se estivesse flutuando, né? Quando você trabalha com essa energia. Eu sei disso porque eu trabalho com isso, essa frequência numa outra terapia que eu faço, que é a cura quântica. E o facelift, ele chega muito perto dessa frequência. Então, essa leveza que dá no corpo e parece que tira das pessoas, tira aquela coisa todas as barreiras, o julgamento, o auto-julgamento, né? Porque a maior parte das pessoas tem essa questão com se julgar. Além de julgar o outro, ela julga a si mesma. E toda vez que a gente fica nessa do auto-julgamento ou julgando o outro, a gente está numa frequência muito baixa, né? Uma frequência que não é nada agradável. Tem gente que tem dificuldade, inclusive, de olhar no espelho. E eu percebo que após sessões de facelift, a pessoa começa a se curtir, inclusive, de se olhar no espelho. E eu falo isso porque aqui na minha sala eu tenho um espelho que é uma parede inteira. Então tem gente que chega aqui, olha para aquele espelho e fala, nossa, mas por que tão grande? Aí eu falo, por quê? Qual o problema do espelho? Tem gente que tem essa questão. E aí depois que recebe, aí parece que vai lá, olha, deixa eu ver aqui. É incrível como a energia faz a pessoa mudar. E em 40 minutos, 50 minutos, porque a sessão do facelift é uma sessão mais rápida do que as barras, né? E mexe dessa forma e mexe e assim reverbera por longos períodos, né? Não é uma coisa que saiu daqui uma hora já passou tudo. Não, muito pelo contrário. É uma coisa que reverbera ao longo dos dias. Inclusive o Access diz que tudo que a gente faz dentro do facelift, se a gente fizer pelo menos 20 sessões, por exemplo, tudo aquilo que você alcançou, ele fica realmente diferente e fica em você. E aí fica para você.
E é legal falar que isso não é só físico, né, gente? Eu, pelo menos, eu já fiz 2 vezes sessões de 20 dias corridos. Corridos não, falhando sábado e domingo e feriado, assim. Mas eu já tive 2 experiências e para mim foi muito grandioso. Na minha primeira experiência, abriu muito o meu receber. E aí volta naquela questão quântica e de Axis que diz que, né, sai o julgamento, aumenta a gratidão, eleva a frequência, a gente baixa as barreiras, né, e consegue receber mais de tudo e de todos. Então, assim, ó, eu criei muita classe a partir daqueles 20 dias, assim. Num período da pandemia, que aqui em Porto Alegre tu contava nos dedos as facilitadoras que estavam fazendo classe. E eu fui criando. Teve semanas que teve 2 classes de facelift, né? Então, essa foi uma das minhas experiências. E essa segunda vez agora foi uma coisa assim, ó, que eu fiz, né? Com uma aluna, com a Simone, que estava até aí na live no começo. E, tipo, foi uma coisa que a gente fez para testar. Eu digo assim, quer saber, eu quero fazer de novo, né? Eu me sinto tão bem. E eu vi, assim, ó, que me empoderou de uma maneira que eu nem estava pensando em fazer a minha segunda classe de 3 dias de corpo. Não estava pensando em fazer isso agora, nesse período. Eu ia deixar, tipo, para virar o ano, que eu fiz em novembro. Eu ia deixar virar o ano, porque estava tudo meio parado aqui em Porto Alegre, bandeira vermelha da pandemia. Resumo da história. A coisa veio para mim, tipo, o Márcio Dias Lopes ia estar aqui em Porto Alegre. Por que eu vou esperar? Vou fazer de uma vez. Vou criar esse dinheiro. Uma coisa que eu não fiquei naquela coisa da indecisão, sabe? Não fui pro errado de mim, tipo, não é momento, coisa e tal, para esse investimento. Não. E é impressionante porque o dinheiro se criou, entendeu? Foi aparecendo possibilidades e então, assim, vale a pena para quem é praticante, né? Ou para quem é cliente, fechar 20 sessões, conversar com algum praticante, seja lá em que cidade for, e buscar isso. Porque é grandioso os resultados que a gente tem, desde que a gente vá para essa vulnerabilidade de receber, né? Exatamente, parece que a gente começa a escolher com mais facilidade e a criar aquilo que a gente escolhe com mais facilidade. Porque uma coisa é você falar assim, eu escolho ser mais feliz, eu escolho ser mais alegre, eu escolho ter mais dinheiro, e dali 5 minutos está resmungando, reclamando, não sei o quê. Então não está na energia da escolha realmente. Quando você Tem que se escolhe, engajar, quando você né? é grato, você escolhe por inteiro. E as energias quânticas ajudam você nessa questão, a escolher realmente estar engajado com aquela escolha que você fez. Né? Entrou mais algumas E eu, pessoas. E o Ícaro, bem-vindo, Ícaro, que foi meu amigo, colega de curso, a gente fez com o Márcio Dias Lopes em São Paulo também. O Ícaro deve ter bons depoimentos para dar para gente aí, hein, Ícaro? Que tal você dar um depoimento para nós? e eu fiz o meu primeiro com o Rodrigo Dantas, né? Dos 3 dias de corpo. E depois eu fiz o segundo 3 dias. Opa, quase que eu saio da live. E os outros 3 dias de corpo eu fiz agora com o Márcio Dias Lopes. E eu fiz um workshop. Antes de fazer os 3 dias de corpo, eu fiz um workshop, assim como a gente dá, né? No caso, que agora, tanto eu quanto nós somos facilitadoras do workshop, eu fiz com a Inês Flores aqui em Porto, que também é uma coach financeira. E foi muito louco, porque eu acabei da classe, foi estranho não, né? Foi mágico, porque no início ainda, eu recém tinha feito barras, então eu estava entrando nesse mundo, assim, do Axis Consciousness. E quando ela falou que é um dos processos corporais que mais abrem o nosso receber financeiro, eu fiquei, tipo, ouvi aquilo, mas não registrei. E aí, quando eu saí da classe dela, que eu liguei meu telefone, vários clientes que me deviam tinham feito depósitos e estavam mandando comprovante, tipo, uns 3, assim, ó, pós-passo. Então eu digo, uau, como pode melhorar, né? Como não amar essa ferramenta que nos abre para tantas coisas. Verdade. E o Ícaro, tô esperando ele dar aí o depoimento dele. Pois é, também. Gostaria que ele desse um depoimento. Talvez ele tenha entrado corrido, porque como nós, ele talvez esteja em horário de trabalho também, entre um atendimento e outro, pode ser. O que eu ia Tem falar? a Zazá, tem a Zazá ali que entrou, que em outra live minha falando sobre o facelift, ela não foi minha aluna, nós somos colegas, né? A gente trocava barras. E ela deu um depoimento que depois que ela começou a fazer facelift, ela nunca mais fez Botox. Se ela ainda tiver aí, quiser falar também aqui para nós um pouquinho sobre isso.
Eu, Olha, eu ó, o ouvi Ícaro dizer, deu o depoimento dele ali, ó. No meu o meu tá IPOV, que é funcionando. interessante, ponto de vista, o facelift e o MTV-SS são os processos de puro amor. Verdade, Ícaro, concordo plenamente. Ele ativa o amor em todo mundo e o receber. E o MTV-SS, na verdade, é uma das energias que a gente chama de dentro das 27 energias, né? Exato, Então, é uma delas. e há quem ele fez o workshop antes de fazer os 3 dias de corpo. É, eu Também, também fiz. eu Queria virar também. praticante logo. Eu também. Como A pode gente melhorar? escolhe, né? São coisas, são escolhas que a gente faz. Eu fiz um primeiro curso de barras, depois eu fiz um de facelift. Aí eu comecei a trabalhar com essas energias. Eu falei, opa, eu quero mais disso. E é aí que a gente vai buscar o além, né? Depois que eu fui para o fundamento, depois que eu fui fazer segunda de barras, aí fui para corpos. Não é, Ica? Exatamente. É, eu fiz isso também, eu fiz barras, depois eu fiz o workshop de facelift, uns processos corporais também nesse meio tempo, entre facelift e barras, fiz BMM 90% e repetes posicionais, né? E aí veio o fundamento, daí eu fiz o fundamento, aí depois do fundamento, tipo, eu terminei o fundamento, eu fiz carnaval do ano passado, fevereiro vai fechar um ano. Aí eu fiz 3 dias de corpo, aí depois dos 3 dias de corpo, virei facilitadora, né, de facelift. E agora fiz o. Não, daí nesse meio tempo eu resolvi virar facilitadora de barras. Daí fiz os de barra. E agora, por último, em novembro, eu fiz o segundo 3 dias de corpo para poder facilitar os workshops de corpos. Né? Nossa, De então corpos. você fez que nem eu, né? Porque você tirou primeiro a facilitação de facelift e depois de barras. Eu também, mesma Sim. coisa. Que eu fiz o de corpos e no carnaval, nós fizemos junto lá em São Paulo, né, Ícaro? Nós fizemos o corpos e em seguida o TTTE, que é o Conversando com as Entidades, com o Márcio. Fizemos seguidinho, assim. Nossa, mas Esse eu foi ainda não fiz. muita contribuição, muita percepção, aquela coisa do corpo. Vamos falar um pouquinho do aprender a conversar com o corpo, escutar o seu corpo e fazer as escolhas a partir do seu corpo, Eu né? acho que a gente, Pode dar, fala. a gente até não falou nisso, né, Cris? Que na verdade, quando a gente fala em facelift, é um processo que aumenta muito a comunhão com o corpo. Principalmente porque a gente libera os julgamentos que a gente tem, essa visão muito de crítica, né, de se autocriticar, de ficar buscando sempre, achando, a gente vai para polaridade conosco, né, porque a gente fica assim, ai, não tá bom o suficiente, tem que melhorar antes de botar em prática alguma coisa, quando na verdade todo o conhecimento está dentro do nosso corpo, né, e se vem pra gente, é só a gente se abrir e deixar fluir, né, liberar esses julgamentos, essas crenças. Olha lá, comunhão O com o Ícaro falou. corpo é a coisa mais linda para criar a vida que está disponível para nós. Verdade, Ícaro. E eu acho Como é? legal, né? A gente, isso tá disponível para qualquer pessoa, né? Todos nós temos essa capacidade. Na verdade, nós somos seres infinitos habitando corpos, né? Nessa realidade. E muitas vezes a gente acaba. Tem muita. E eu não entendia isso, Cris. Não sei como é que era para ti, mas antes de me engajar com os processos corporais, quando eu ouvia alguns facilitadores dizerem assim, ó, bah, o julgamento é a maior maldade que a gente pode fazer com nós mesmos, né? Se, se julgar é a coisa mais cruel. E eu ficava tentando entender aquilo e ouvia o meu racional, até entendia, mas eu não sentia, né? E aí depois que comecei a me engajar com o corpo é que eu fui perceber. Na verdade, enquanto a gente está se julgando, a gente não está em comunhão. E quando a gente começa a escutar o corpo, a nossa vida flui com uma leveza, né? Com mais aceitação, mais amorosidade. Tudo muda. Verdade. Para mim, eu já ouvia meu corpo de alguma forma com relação à questão das cores. Lembra que eu comentei com você na outra live? Por exemplo, eu tinha que. Eu estudava num colégio, o uniforme era uma camiseta branca. E ele só tinha um símbolo assim. E todo dia eu punha aquela roupa e aquilo não caía. Não ia. Eu me olhava no espelho e falava: essa não sou eu. E dessa forma eu tinha esse engajamento com o meu corpo, com relação à roupa, com vestir e com alimento também. Eu sempre fui de escolher muito alimento por assim,
ah, esse alimento é o que vai me fazer bem. Então não adianta a pessoa me falar, não, isso aqui tá lindo, maravilhoso, mas se meu corpo, se eu olho assim, né, eu uso a percepção da vista, aí eu olho aquilo e falo, aí eu percebo no corpo, parece que fica pesado, que tranca, aí eu falo, não, esse alimento não vai. E é muito legal porque assim a gente aprende a respeitar o corpo, mas eu não tinha essa lógica, né? Essa explicação que o Axis nos dá, essa questão de estar em comunhão com o corpo. Aí quando você faz uma classe dessa e você entende que toda essa percepção que eu tinha era o estar em comunhão com o corpo, aí você respeita muito mais, aí você ouve muito mais o corpo. Aí, por exemplo, se eu pego num cardápio, porque o cardápio não tem o alimento, né? Eu pego o cardápio, eu fico olhando o cardápio, eu falo, e aí, corpinho, o que nós vamos comer? O que será mais nutritivo para nós hoje? E isso é muito legal porque quando você respeita o seu corpo, você não vai ter aquela coisa do eu comi não sei o que, eu tenho que fazer não sei quantos exercícios para eliminar a caloria, porque aquilo não vai ficar travado no seu corpo. Aquilo era a energia que o seu corpo queria naquele momento. Então aquilo é o que vai te fazer bem, porque foi o que o seu corpo escolheu. Então quando você respeita o seu corpo, tudo flui com mais facilidade. Você não fica travando um monte de coisa no seu corpo. Fala. E eu acho legal tu falar nisso, né? Porque assim, ó, não existe, no meu ponto de vista, não existe tu falar de facelift energético sem falar de gentileza com o corpo, né? E quando a gente fala em gentileza com o corpo, é exatamente isso, é a gente começar a escutar. E aí, assim, de uma forma bem simples, para quem não conhece nada de energia, né? Para quem não acessou esse saber, porque isso já existe dentro da gente. Porque essa semana eu tava falando com uma senhora que eu atendo, um casal de, tipo assim, essa semana não, semana passada. E aí eu começo a conversar com o teu corpo. E aí ela começou a rir assim, Maqui, tu tá ficando louca? Eu converso com o meu corpo, ele não responde. E aí, tipo, ela disse assim, eu vou pra frente da geladeira e digo, corpo, tu quer comer pudim? O corpo não responde, eu vou lá e como. Foi exatamente a conversa que a gente teve, né? A respeito de alimentos. Porque ela disse, eu tô comendo tanta melancia, mas eu não emagreço. E eu, mas e além da melancia, o que a senhora anda comendo? E aí ela, um filho traz pudim, o outro traz sorvete. E aí a senhora perguntou pro seu corpo o que é leve pra ele comer. E daí que a gente entrou nessa conversa, né? E ela, que ele não me responde nada. Então, e aí eu fiquei na pergunta, né? Como seria mais fácil, assim, mais acessível para qualquer pessoa entender o que é essa comunicação com o corpo? E aí eu acho que, e aí me veio assim, seguir a intuição, né? Aquilo que a gente chama de intuição, de sexto sentido. Esse é o saber do corpo que todos nós temos. Então, às vezes assim, ó, por exemplo, tu marca de ir jantar com alguém. E aí tu tá com aquele incômodo. Não tô a fim de ir, mas vou. Vou porque eu já marquei. Na verdade, o que é esse incômodo de não sair, né? E às vezes tu sai, tu acaba discutindo com a pessoa, ou daqui a pouco por um pneu. Enfim, acontece as coisas. Quem é que já não passou por uma experiência dessas em algum sentido na vida, né? Isso de intuição, de dizer, mulher tem sexto sentido. E aí homem também tem, né? De repente a mulher fica um pouco mais em estado de presença, mas isso aí é para qualquer ser, né? Qualquer ser infinito, tanto homens quanto mulheres. E aí, isso é ouvir o corpo, né? Só que a gente fica treinando, porque a gente fica conversando com o corpo. A gente faz essas perguntas e percebe no corpo, se contrai, se dá arrepio, se tu... tem várias formas, tem gente que tá taquicardia. Então, essa é a comunicação com o corpo. De repente, então, usa a palavra sexto sentido. Presta atenção no teu sexto sentido. Ele sempre vai te responder quando tu faz perguntas. Assim como a gente dá comandos, né? E o corpo também é bem facinho de você treina a intuição. Todo mundo tem intuição. É só você estar disposto a ouvir a sua intuição. Então, por exemplo, quando você pega alguma coisa e você faz a pergunta para o seu corpo e quer ouvir a sua intuição, a intuição o que é? É aquilo que vem de sopetão. Porque a hora que você para pensar, aí já ferrou com tudo, vamos falar português claro, porque aí vira uma merda, e água dá sol, começa a feder e não dá certo. Quando você pensa, não dá certo. A intuição é o quê? Fez a pergunta, é o que vem de bate-pronto. Isso é a sua intuição. Então, respeite essa intuição.
cada vez que você ouvir a sua intuição, o seu corpo vai estar mais presente e vai te dar respostas mais de bate-pronto. Quando demorou, Exatamente. você muda a pergunta, porque acho que o corpo não entendeu naquele momento, aquela situação. Vamos mudar a pergunta, vamos fazer de uma outra forma. E vamos dar a pergunta, tirar o porquê. Fala como seria. É mais leve para o corpo o como seria do que o porquê, né? Porque a gentileza, né? E o corpo, assim como tanto o Gary quanto o Dan dizem, né? Que o corpo gosta de ser tocado com gentileza e sem julgamento. Quando tu faz uma pergunta assim, ó, como seria? Tu tá tratando o teu corpo com gentileza, né? Tu tá em comunhão com o teu corpo, porque como seria? Tipo, teu corpo não é obrigado a nada. Nós não somos obrigados a nada. Mas não quer dizer que a gente não possa levantar possibilidades, né? Eu acho que o como seria é uma das formas, assim, ó, se a pessoa não tá acostumada com isso e quer começar a se tratar com mais amorosidade e gentileza, o como seria, eu acho que é uma das perguntas mais carinhosas, assim, né? Porque quando a gente vai para o porquê, a gente já está indo para o julgamento, já está indo para a conclusão, e isso nos limita demais, né? E a nossa ideia no Axis é expandir consciência e não limitar. Cris, Exatamente. vamos falar um pouquinho então da maratona, que foi através dela que a gente se conheceu, que vai acontecer sábado e domingo. Nesse final de semana agora, né, sábado, teremos as classes de facelift energético espalhadas pelo Brasil todo, em alguns países no mundo. Eu só não tenho clareza de quais, mas tem lá no Fractal Bars, no Linktree do Fractal Bars, tem lá todas as classes do Brasil inteiro. Eu vou estar facilitando essa classe em São Bernardo do Campo e a Maqui em... Eu vou estar facilitando aqui em Porto Alegre, no Espaço Maqueles Medeiros Facilita, aqui na Zona Sul, né? E o legal, né? Isso aqui foi uma. Quem deu a. Quem surgiu com esse projeto foi a. Esqueci o nome dela. Foi a A Patrícia Patrícia Stankiewicz. Vai acontecer, e a ideia é o quê, né? Várias pessoas em diversos locais engajadas com essas 27 energias, com essa frequência de amorosidade, né? Uhum. Quando a gente sabe que quando existe uma egrégora, potencializa-se tudo. Então, como seria o pessoal que está aí nos assistindo, que vai assistir depois, se engajar junto com a gente? Então, tu vai fazer troca no domingo, Cris? Não, porque eu tenho que voltar. Eu trabalho já na segunda-feira, eu já tenho coisas a fazer aqui, então eu não vou fazer a troca. Mas a maratona Então, dia 23, são as classes espalhadas no Brasil inteiro. E no dia 24, algumas cidades vão ter as trocas, mas não são todas. Que vai ter como vai ser no meu. Como vai ser aqui no meu espaço, então no dia 23, que é sábado, vai ter a classe. E no dia 24 vai ter as trocas, sendo que essas trocas não são só para as alunas da classe, mas não só para minhas alunas também que já fizeram a classe comigo, mas qualquer pessoa que for praticante de facelift que tiver interesse, aí entra em contato, que eu passo o linkzinho para inscrição. Vai ter um custo de R$ 50 as trocas, que seria para coffee break, para decoração do ambiente, enfim, né? Sintam-se todos convidados. E o que eu ia te dizer, Cris? Tu já pensou em fazer a troca de repente no teu espaço? Porque eu vi que tu fez troca de barras esse sábado. Eu fiz aqui na minha garagem, porque eu estava fazendo. Pois é. Eu estava tentando, né, um espaço free, né, um espaço gratuito, para poder fazer um evento maior pela cidade. Só que eu ouvi vários nãos por conta do Covid, né? Aí eu falei, não, vai acontecer. Aí eu fiz o quê? Eu tirei os carros da garagem, devo organizar na garagem e fiz as trocas aqui na minha garagem. Foi muito legal. Nós começamos às 2 e terminamos às 9 da noite. Então foi bem legal. Teve bastante gente aqui. Tive a participação de 3 pessoas que são de Barras, né? Então, ajudando nas trocas. Foi muito gostoso. Então, eu só não vou poder fazer no dia 24 porque eu vou estar em trânsito, né? Ah, tu vem de viagem, tá certo. Porque eu fiquei pensando, né? Tu falou ali que, tipo, que tu sempre faz tuas classes fora da tua cidade, que por isso dificulta um pouco. Aliás, não é difícil, é desafiador pessoas para fazer troca
Mas como seria daqui a pouco começar essa campanha? Porque eu vi que o espaço tu tem, que eu vi as trocas, estava bem bonito, tinha o coffee, tudo, o lanchinho para as meninas que foram aí receber as barras. E eu acho que quanto mais a gente desenvolve isso, mais a gente. Ah, eu fico muito feliz em falar, porque a energia é linda, gente. Eu vejo assim, ó, o quanto isso mudou a minha vida e mudou das alunas, principalmente daquelas que estão sempre aqui disponíveis para fazer troca. E eu sempre digo isso, não precisa vir toda semana, mas pelo menos tira uma vez por mês para se presentear com isso, né? Porque e na e aquela história assim, ó, não tem custo, né, gente? Se a gente vai pagar uma sessão, tem um custo. No momento que tu é praticante, que tu faz uma troca, na verdade tu tá trocando a tua energia com a energia da outra pessoa que tá ali. E às vezes se cria muito com isso. A gente vai abrindo, né? Abrindo portas. Por isso que eu falo que é legal, por exemplo, as mães ou os pais que escolherem fazer essas classes, levarem os filhos, né? Que não pagam e vão ter como trocar em casa. Olha aí, que coisa maravilhosa. Por exemplo, porque as crianças são não pagantes até 15 anos. Ah, e eu acho que eu vou aproveitar o link e vou falar também, linkar o que tu tá falando, né? Quando a gente fala em crianças e animais, ambos recebem facelift. Sempre que é em criança e animal, sempre não, né? Esse é um ponto de vista meu. Mas é mais sutil, porque como eles não têm tantos julgamentos, a energia corre mais rápido, né? Então eles acessam isso com mais facilidade. Então, assim, ó, para criança que é muito agitada, ou daqui a pouco, assim, tem dificuldade de se relacionar com coleguinhas, ou até para quem não tem nada disso, né? Sempre é bom a gente receber uma energia amorosa. E para os animais também, para quem tem os bichinhos que são mais velhos, ou mais bravos, ou mais medrosos, funciona muito bem. Eu tenho bastante experiência porque, tipo, o meu cachorro tá com 11 anos e tu tem que ver a resistência que ele tem para correr no pátio, para brincar como se fosse um cachorro novinho, né? As pessoas até dizem assim, ah, como o teu cachorro, né? Não parece que ele tem 11 anos. Ele já tá meio grisalhinho, assim, mas ele tem um pique de cachorro que é novo. E ele adora receber essa energia, talvez por ser uma energia amorosa, né? Então isso também serve para quem quiser. Hã? A Juju, minha cachorra também. Ela recebe muito. Todo mundo que vem aqui, ela vai fica, ela dá um jeitinho de ficar ou embaixo da maca ou embaixo de mim, na cadeira onde eu estou sentada para receber. E quando eu pego para fazer nela também, ela adora. E a coisa assim, ó, mais impressionante, as minhas alunas que vêm para cá para as trocas riem, porque acabou, às vezes a gente mistura, né? Faz 30 minutos de facelift, vê o que o corpo quer e faz um outro processo corporal. Não faz só facelift. Acabou o facelift, ele se levanta e vai pra rua. É muito engraçado, porque ele tá roncando, recebendo ali embaixo da maca. Eles adoram ficar ou nos pés da gente ou embaixo da maca. E aí acabou. Tanto é muito louco, porque hoje eu tô fazendo live sobre facelift e ele tá aqui deitado do meu lado. Então, Juju Tanto tá que aqui atrás de mim também. de tão São engajados que eles escolhas, estão eles com a sabem energia. mais do que a gente, os humanos, a fazer as escolhas, tá vendo? Porque eles escolhem sem ponto de vista. E eles escolhem pela Exatamente. energia. Como seria vocês que estão aí assistindo a live, seja da cidade de Porto Alegre, seja de outras cidades, porque eu vi que tem gente espalhada pelo Brasil inteiro aí assistindo a live. Como seria vocês falarem dessa live para outras pessoas, falarem das energias do facelift, falarem do convite que é o Access Consciousness para quem já recebeu, já conhece a energia, nos ajudarem a divulgar, porque o nosso intuito é ser contribuição antes de tudo e para todos, né? Exatamente. Né? E eu acho assim, ó, já que a gente falou na questão de seguir a energia, de conversar com o corpo, se por alguma razão tu passou nessa live aí e resolveu parar, como seria vir fazer essa classe com a gente ou com qualquer outra colega que está, como a Cris falou, entra no @fractalbars, que tem todas as facilitadoras que vão estar fazendo parte dessa maratona no sábado, né? Na verdade, eu e a Cris somos duas, mas existem muitas outras que estão envolvidas também nessa energia aí da classe de facelift do sábado, das trocas do domingo. Então, fica aí o nosso convite, né? E o que mais é possível a partir disso, acessar essa energia toda. Exatamente. Como seria, né? Mudar seus pontos de vista com relação ao envelhecimento, com relação à TPM, com relação às questões corporais e hormonais,
com a questão da menopausa, por exemplo, que alivia de todas as formas. Para os homens, com relação à andropausa, porque os homens também têm essa questão da andropausa, né? Que seria parecida com a menopausa feminina, né? Só que tem esse nome de andropausa, também alivia muito. E eu acho assim, ó, também, já que tu falou aí, outra coisa que me veio agora, né? Eu falo como fisioterapeuta, mas para aquelas pessoas que têm familiares idosos em casa, que estão apresentando sinais de demência, de Alzheimer, de Parkinson, como seria fazer essa classe para ser uma contribuição em casa, né? Amenizar todas essas características que são consideradas do envelhecimento. Também é uma contribuição para quem trabalha com animaizinhos, né? Quem tem pets, como seria também aprender essas energias. Aqui em Porto Alegre está muito em alta, assim, creche para animais, né? Ou pessoas que fazem hotelzinho em casa para receber os animais. Como seria ter mais essa ferramenta que é para o bichinho gostar, ser mais fácil o convívio dele quando os familiares vão viajar e deixam no ambiente, enfim, né? N formas de trabalhar essa energia. Então, se alguém se conectar com o que a gente falou aqui, né, sinta-se convidado a buscar. Aqui, ó, tá dando 13h33, eu não tenho clareza de que horas eu iniciei aqui com esse Instagram, e a minha preocupação é da gente perder, né, porque tem aquela história do limite de 1 hora, né? Certo. E começou a falhar. Então, como seria a gente começar a agradecer as pessoas que estiveram presentes, né, que assistiram aqui conosco, aquelas que irão assistir depois, porque nem por razões, né, não é todo mundo que na hora do almoço tem condições de estar assistindo uma live. Mas como seria, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa, quiserem saber mais, entrar em contato comigo via direct ou com a Maqui via direct, e no meu Linktree tem meu WhatsApp também, se a pessoa quiser saber, para entrar em contato direto. Para se inscrever para o curso, a gente pode passar mais informações, tirar mais dúvidas. Estamos à disposição, certo? Agradeço muito E eu a acho sua presença. assim, eu ia te dizer que eu agradeço muito a ti por estar aqui de novo comigo, dividindo esses conhecimentos, né, as nossas experiências. E a todas as pessoas que estão aqui também, a paciência de ter trocado, né? Que no fim não deu para fazer num, mas fomos para o outro. E o que mais é possível a partir daí? Eu acho que assim, ó, independente de alguém que fez classe, vai fazer, também se não puder fazer esse final de semana, entre em contato com a gente cria classe em outro momento, né? O que mais é possível. Fica o nosso convite para conhecer um pouco mais dessa energia, essas energias que são tão amorosas, né? E eu acho que é isso. Imensa gratidão. Hoje à noite tem uma outra live, né, rolando. Hoje à noite vai ter uma outra live do Fractal Bars com as facilitadoras todas e com a Patrícia. Vai ser às 8 horas. Eu acredito que vai ser pelo Fractal Bars. Nós estaremos no Zoom e vai ser transmitido pelo Fractal Bars. Eu como tenho um compromisso, não é certo que eu vá participar, né? Mas igual, né? Se mais alguém que conversou aqui com a gente e que se interessou, vai para lá também, ver o ponto de vista de outras facilitadoras, né? A Cris vai estar lá. Eu não tenho certeza se eu vou estar, se der eu vou entrar, se não, não. Enfim, né? É mais uma chance de se conectar com essa energia e se engajar. Acho que é isso, né, Cris? Acho que é. Gratidão. Beijo, Gratidão Cris. Até a próxima. Adoro fazer live contigo. Ver se arruma uns outros assuntos aí pra gente poder compartilhar. Vamos. Deixa eu só passar, né? Essa semana, maratona, tudo isso que a gente está organizando. Claro. Mas a gente pode fazer sim, como não? Podemos combinar para 15 dias, por exemplo. Exato. Se as pessoas que estão aí tiverem sugestões de assuntos que gostariam que a gente abordasse, né? Vai ser contribuição para nós. Pode mandar para a gente sugestões de temas, de assuntos, né? Dúvidas. Que a gente cria. Que nós criamos. Gratidão a todos. Beijo. Então, Zena, beijo. Beijão. Gratidão, pessoal, que esteve aqui na live conosco. Eu vou encerrar aqui para não perder. Quem não conseguiu assistir vai ficar salva no meu IGTV, ok?
Gratidão a todos.